José interpretou os sonhos estranhos do faraó. Com isso, o faraó botou José como o governador do Egito. Tá, mas e aquilo que José disse sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome? Aconteceu mesmo? Bom, depois que José se tornou governador do Egito, ele teve seu nome trocado para Zaphenat-Paneia, que significa Deus salva, ele vive. Mas nós vamos continuar chamando ele de José mesmo. Fica mais fácil. Em seguida, ele se casou com Asenate, e eles tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim, o mais novo. Assim como ele tinha dito, houveram 7 anos de muita fartura no Egito, e nesse período ele administrou todas as plantações, colheitas, o armazenamento de comida e a entrada e saída dos alimentos, para que quando a seca chegasse, não faltasse nada a ninguém. Então acabaram os 7 anos de fartura, e vieram 7 anos de muita fome. Inclusive, a seca atingiu até a família de José lá em Canaã. Então, Jacó ouviu falar que lá no Egito havia muita comida, e mandou que seus filhos, os irmãos de José, realizassem uma viagem até lá para trazer água e comida, já que eles estavam completamente sem mantimentos. E em troca da comida eles levaram tudo que eles tinham de precioso: ouro, prata, jarros, essas coisas. Jacó mandou todos os filhos, menos Benjamim, lembra dele? O mais novo, irmão de sangue de José. Ele não quis que Benjamim fosse, pois ele era o último filho que havia sobrado de Raquel, já que José estava morto. Só que não, né, gente? Mal sabia ele que José tinha se tornado o segundo homem mais poderoso do Egito. Então, eles caminharam por alguns dias no deserto e finalmente chegaram até o Egito. Chegando lá, havia uma fila de pessoas querendo alimento em troca de ouro. Quando chegou a vez deles, vocês não vão acreditar no que aconteceu. José reconheceu os irmãos, porém, eles não o reconheceram, já que ele estava muito diferente. Então, eles se curvaram diante dele e pediram alimento. Ah, tem uma coisa que eu não contei para vocês. Mas quando José ainda era jovem, antes dele ir para o Egito, ele teve 2 sonhos. No primeiro, ele sonhou que estava colhendo trigo. Então, os feixes de trigo dele e dos seus irmãos se levantaram. O feixe de José ficou no meio, e todos os outros ficaram em volta e se curvaram diante dele. No outro sonho, foram os astros que se curvaram diante dele. Não esse tipo de astro. Eu tô falando de sol, luas, estrelas. Mas na verdade, isso já era Deus mostrando para ele o que iria acontecer no futuro. Então, quando José viu seus irmãos se curvando diante dele, ele lembrou do sonho e ficou muito emocionado. A reação de José foi surpreendente. Como ele estava muito emocionado, ficou meio sem saber o que fazer. Então mandou que prendessem os irmãos. Mas calma, não é isso que você está pensando. Ele não estava se vingando dos irmãos, era apenas para eles não irem embora. Depois de algum dia, ele já tinha se recuperado emocionalmente e foi lá conversar com os irmãos. E foi aí que ele revelou quem ele realmente era. Todos ficaram muito surpresos e com medo dele tentar se vingar, mas não foi isso que ele fez. José mandou que seus irmãos fossem buscar Jacó e o resto de suas famílias para morarem no Egito. E assim foram. E permaneceram no Egito por muitos anos. José viveu até seus 110 anos de idade. E é assim que termina a história de José do Egito. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal, para que eu possa trazer mais vídeo. Já vou dando um spoiler, que a matéria do próximo vídeo será português. Até breve! Deu, Ana, já deu. Então, o faraó ficou muito emocionado. Ana, é sério.
Não. Pô, Ana, sério, sério. Então. Então o Faraó ficou muito impressionado. Então o Faraó ficou muito impressionado com as habilidades de José. Então o Faraó ficou muito impressionado com as habilidades de José. Poxa, Ana, no final. Ah, não, cara. Desisto. Não,